Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Estamos, Senhor, mesmo próximo. Aleluia, Espírito Santo. Estabelecer, Pai, essa letra para cada um de nós neste local. Estabelecer, Senhor. Aleluia. Pai nosso,
Lá no Salmo 147, no verso 5, vai dizer que grande é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é tão grande que é impossível medir o seu entendimento. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais lutas você tem passado até chegar aqui, mas eu posso te dizer que o nosso Deus, o Deus que você veio servir, que você veio adorar, ele é grande e o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então não deixe de adorar ele. Diga pro seu problema a quem você adora, quem você serve. Amém? De um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas não fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o teu Deus, e cantarei quão grande.
nós colocamos, Pai, vem das tuas servas, do teu filho em tuas mãos. Em nome de Jesus, o Senhor venha usar, Pai, nessa noite como canal de bênção, Pai. Venha falar com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Nós viemos abrir, meu Pai, o nosso coração e a nossa mente para a Tua palavra, para a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, pedimos também a cama Teus anjos, meu Pai, ao redor da Tua casa, Pai. Vem nos livrar de todo o mal, derruba todas as barreiras, meu Pai, que tentam nos atrapalhar de Te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de nos alegrarmos, né, pela oportunidade mais uma vez de estar na casa e na presença do Senhor, amém? Você é livre para adorar, para glorificar e agradecer ao Senhor pela misericórdia dele, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, amém? Glória a Deus. 1 Reis 18. Todos encontraram? Pode colocar o fundo, amém? Versículo 22. Só baixa um pouquinho. Bota baixinho. Aí, amém? Versículo 22 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Desde amanhã até o meu dia, dizendo: Ah, Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meu dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? E eles clamavam a grande voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meu dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos 12 filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei-os de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o
segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Aleluia. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra todas essas coisas, todas essas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no fogo, no rego. Amém? Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui vai falando a respeito do profeta Elias. Quando o profeta Elias ali intimou os profetas de Baal. A palavra fala que era 450 homens que serviam a Baal, contra um homem apenas servindo o nosso Senhor Deus. E a palavra vai dizendo que Elias ali desafiou esses homens e falou para eles assim: vamos construir um altar, vocês preparam um bezerro, reparte no meio, prepara a lenha, prepara ali o holocausto, e vocês vão clamar. E aquele que derramar fogo, aquele que acender fogo primeiro, esse será o verdadeiro Deus. E eles acharam ali correto a decisão de Elias. E a palavra fala que já estava dando meio-dia e nada desse Deus com D minúsculo, esse Deus de Baal, responder ali os 450 profetas. A palavra fala que eles não só ofereciam o holocausto através de animais, como manjares, como eles ofereciam seu próprio corpo, se sacrificando, se cortando, se sangrando ali como holocausto. E a palavra diz que Elias até zombou deles e falaram, né, que estava dando meio-dia, e falou assim: clama mais alto. Às vezes ele não escuta, às vezes ele tem que fazer alguma viagem para poder responder. E vendo Elias ali que nada aconteceu, já estava passando o horário, ele chamou todos eles e falou para ele, lá no versículo 30, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, né? E a palavra fala que Elias reparou o altar, mandou derramar 3 medidas de água. E ali o Senhor lambeu a água com fogo, secou-se a água daquele altar, num tanto que queimou a lenha, consumiu o holocausto, de uma forma muito forte, muito poderosa naquele lugar. E ali ele falou, né, que só o Senhor é Deus. O que o Senhor vai falar com a igreja nessa noite através dessa palavra, igreja? O Senhor fala aqui primeiro da ousadia que Elias teve. Não uma ousadia para acusar, uma ousadia para se amostrar ou se exibir, não. Mas a ousadia de mostrar para aqueles 450 profetas de Baal quem era o verdadeiro Deus e quem é o Senhor até os dias de hoje. Quem é o Deus eterno. A palavra de Elias até no dia de hoje, ela traz a revelação do poder de Deus. Aleluia. Elias tinha convicção de quem ele servia. Ele não tinha dúvida quem era o Senhor. Ele tinha convicção quem é Deus, a capacidade do poder de Deus. E ele não tinha dúvida a quem ele servia. Ele não ficava oscilando, né? A palavra fala lá no versículo 21 ainda, do capítulo 18 de 1 Reis, fala bem assim no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. O povo vivia oscilando. O que quer dizer isso? Vivia em 2 pensamentos. Vivia dividido em 2 pensamentos. Quando a igreja se divide em 2 pensamentos, em duas atitudes, a favor as coisas de Deus e a contrário as coisas de Deus, mesmo se você tem a intenção, você começa a adorar a Baal.
Você começa a obedecer a ordem de Baal, porque a dúvida ela não pertence ao Senhor. E a palavra fala que Elias, vendo isso, ele falou para eles: até quando vocês cocheará entre dois pensamentos? O Senhor está falando conosco, igreja. Nós devemos ter convicção quem nós servimos. E não somente ter convicção, mas servir a Ele de todo o coração, com toda certeza, com todo amor. Nós devemos ministrar a palavra do Senhor com toda a convicção do que o Senhor faz, sem duvidar. Às vezes queremos falar da palavra do Senhor para o nosso próximo. Não falo nem no altar, eu falo nas nossas casas, no trabalho, em outro ambiente. Mas às vezes nós falamos para as pessoas, mas nós mesmos não cremos naquilo que estamos falando. Como a outra pessoa vai acreditar? Como a outra pessoa vai ter convicção do que você está falando é poderoso e verdadeiro? Elias ele foi muito ousado. Porque se o Senhor lhe não respondesse no fogo, não somente Elias era envergonhado, mas ele seria morto. E ele desafiou, porque ele não aguentava mais ver a igreja dividida, ver o povo dividido. Nos dias de hoje, o Senhor é que não aceita a igreja ser dividida em dois pensamentos. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve. Queremos que o Senhor cuide de nós, mas nós não queremos colocar a nossa vida 100% aos cuidados dele. E aqui ele desafiou. Eu não falo para você se desafiar dessa forma, de holocaustos físicos, de animais, mas de clamar o nome do Senhor, buscar verdadeiramente. Porque se eu não busco verdadeiramente, não adianta eu só querer ouvir a voz do Senhor, querer que o Senhor faça maravilhas para me acreditar nele. A Bíblia fala lá em Jeremias, se eu não me engano, 33:3, fala que clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que tu ainda não conheces. Então, se você quer ouvir Deus falar, quer que Deus revele as suas maravilhas, você precisa fazer o quê? Clamar, buscar, orar. Senhor, ainda não te conheço. Não é vergonhoso confessar o Senhor quando nós não conhecemos Ele verdadeiramente. Vergonhoso é fingirmos que conhecemos, mas dentro de nós mora uma dúvida e uma incredulidade. Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente é assim? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que o inimigo não está por trás? E aquela coisa toda. Nós devemos buscar o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E pedir ao Senhor que fale conosco, que nos responda conforme a vontade dEle. Às vezes queremos exigir a forma que Deus tem que nos responder. Tem situações que nós profetizamos e declaramos. Por exemplo, uma cura. Você sabe qual é a enfermidade, você vai declarar ali, direcionar. Mas quando a gente é preciso ouvir uma resposta do Senhor, o Senhor fala comigo, de uma maneira clara que eu compreenda que é o Senhor. E para o Senhor falar conosco, às vezes a gente pede, o Senhor usa alguém para falar comigo. Deus usa. Só que não é muito mais melhor quando nós pedimos, Senhor, fala diretamente comigo. Me dá intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente depende de Deus usar alguém para falar conosco, no dia que aquela pessoa faltar, a dúvida vai voltar. A fraqueza espiritual vai voltar, o medo, o pavor vai voltar. Agora, quando nós temos experiência direcionada a Deus, de ouvir o Senhor falar com a gente claramente, de ouvir o Senhor falar em nossos corações, sem duvidar, pode não haver profeta ao nosso redor. Nós conseguimos e continuamos acreditando. Por quê? Porque nós somos o profeta que o Senhor está falando. Nós somos aquele que o Senhor escolheu para anunciar as boas novas. Até quando vamos duvidar ou depender de homens? Elias ali não tinha um profeta para auxiliar, ou um pastor, ou alguém. Ele conversava com o próprio Deus. A intimidade dele não era com homens, a intimidade dele era com Deus. Por que eu falo era? Porque ele está na glória, não está em carne. O Senhor é eterno, Elias é eterno na glória. A intimidade dele foi com o verdadeiro Deus. E a recompensa dele foi dada, ninguém tirou. Porque ele perseverou, creio eu. Amém? Aleluia. E a palavra fala que então nos ensina sobre a ousadia de Elias. Só que a ousadia de Elias aqui não foi para tirar a dúvida dele. Essa é a diferença. A
forma que Deus respondeu aqui, Ele só respondeu dessa forma, acredito eu, não foi para tirar dúvidas de Elias. Elias não tinha dúvida. Foi para honrar o profeta que não tinha dúvida. O Senhor, Ele honra o profeta que não tem dúvida. Ele honra o crente que não tem dúvida. Eu creio dessa forma. Aleluia. Por isso que o inimigo lança tantas dúvidas em nossas mentes, no coração, em coisas simples, em coisas às vezes não tão simples, para tentar roubar aquilo que Deus tem para nós. E outra coisa que eu aprendo também com essa palavra, além da certeza, né, como diz, né, lá em Tiago, é sobre levantar um altar. Elias na direção, levante um altar aí, para Baal, clame a ele. E a palavra fala lá no versículo 30, na parte B, que depois que ele chamou o povo, você chega aqui, vem ver, agora venha, todo mundo assistir aqui o que o Senhor vai fazer. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Igreja tão forte isso, sabe por quê? Queremos que Deus consuma o holocausto, mas antes a gente tem que reparar o altar. Queremos que o Senhor traga a resposta, mas o Senhor está falando primeiro conserte o altar. Elias não pegou ali tudo que ele tinha para oferecer ao Senhor naquela época, que era o bezerro, os manjares, a lenha, a água. Ele não só pegou e colocou lá, porque poderia pensar, não foi eu que fiz o primeiro sacrifício para Baal, então eu posso só colocar. Não. Elias, ele consertou o altar que nem foi ele que quebrou. Ele consertou o altar. O que o Senhor está falando com a igreja? O altar do seu coração, você tem que consertar. O altar da sua casa, que às vezes não foi você que quebrou, foi um outro que às vezes não está servindo ao Senhor, mas o Senhor te chamou também para consertar. Às vezes queremos que o Senhor responda, Senhor, responda. Mostra que o Senhor é Deus na minha vida. E o Senhor nada. Meu Deus, aí entra a incredulidade. Deus não é comigo. E o Senhor só está esperando você consertar o altar. A Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele não divide a gente com o mundo. Ele tem ciúme. Então, às vezes, se nós damos uma pequena legalidade para pensamentos, pecado, olhares, ouvir coisas que contaminam, a gente tem que se arrepender, pedir ao Senhor força para tirar, porque sozinho a gente não dá conta. É como se estivesse varrendo a casa. Primeiro limpe a casa para depois você trazer ali os móveis novos, digamos assim. Então a gente faz isso, conserta o altar, limpa. Porque como o Espírito Santo vai falar conosco se nosso coração está cheio de coisas que o mundo colocou? O Espírito Santo está falando, só que a gente não consegue ter o quê? Discernimento e ouvir a voz do Senhor. Então não é o Senhor que faz, é nós que não temos espaço para Ele. E Elias aqui, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Estava preparando essa palavra hoje de manhã e o Senhor falou muito forte no meu coração. Que nós precisamos todos os dias reparar o altar do Senhor em nossas vidas. Todos os dias. Quer crente que já está há anos, quer crente que está caminhando agora. Porque o mundo todos os dias coloca coisas imundas sobre o altar do Senhor. Às vezes até sem você querer. Às vezes você está num ambiente, num lugar, num mercado. Às vezes acontece uma situação, o pecado entra pelos olhos. Às vezes você está na sua casa, você liga a televisão, um comercial já tem alguma coisa que é pecaminosa. E assim vai. E o Senhor está falando: quer ouvir minha voz? Quer ver minhas maravilhas? Conserte o altar primeiro. Põe o altar em ordem. Aleluias. Amém, igreja? Amém. Vocês estão conseguindo compreender o que o Senhor está falando? Estão com dúvidas? Aleluias. Lembra que a dúvida não provém de Deus. Não sai aqui com dúvida. A palavra fala que Elias tomou 12 pedras conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Vocês sabem, a irmã Gabi está falando um pouquinho aqui sobre Jacó. Quando nós nos encontramos face a face com Deus, como diz a palavra Peniel, que é face a face com Deus, o Senhor muda nosso nome. Espiritualmente falando, o Senhor muda nosso nome. Aquele povo foi conhecido como povo de Israel.
Eu pergunto para você, você se encaixa no povo de Israel? Seu nome foi mudado? Você teve experiência com Deus? Não teve, então procure ter. Porque quando você tem um encontro face a face com Deus, como Jacó teve, ele lutou com o anjo que representa a presença de Deus na vida dele, ele não só recebeu uma bênção, mas ele, eu acredito que nunca mais duvidou sobre a existência de Deus nem nada disso. Porque ele teve uma vivência, uma experiência sobrenatural. Aleluia. O sobrenatural não é para todos, é para aquele que busca e luta, que insiste e clama. Porque às vezes queremos viver experiências sobrenaturais sentados no nosso sofá assistindo a nossa televisão. Às vezes queremos ter experiência sobrenatural com o Senhor, com os nossos braços cruzados e a nossa boca trancada. Queremos viver experiências sobrenaturais? Se disponha. O que o Senhor fala com Jeremias também? Desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Deus poderia ter falado para Jeremias: Jeremias, sente bem aí que eu vou começar a falar contigo. Não, desce lá. O Senhor está falando, desce lá na olaria, desce na casa do oleiro. Porque o Senhor, Ele está querendo muito falar com você, intimamente falando, pessoalmente, cada um individualmente. O Senhor está com pressa disso. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido você tiver experiência com o Senhor, mais rápido você vai buscar o alimento certo, mais forte você fica, mais resistente você fica para a grande tribulação. Então desce depressa. Aleluia. Aqui não é uma correção para te desanimar, ou te entristecer, ou te acusar, não. Ele está nos alertando a buscar enquanto é tempo, a consertar o altar enquanto há tempo. Houve tempo aqui. O sacrifício primeiro oferecido ainda não foi para o Senhor, foi para Baal. Foi assim, né, com a grande maioria de nós, né, eu, a grande maioria. Primeiro servimos o mundo lá atrás. Primeiro oferecemos os sacrifícios lá atrás para Baal. Mesmo sem querer, diretamente, né, eu falo do mundo. Mas mesmo assim o Senhor consertou o altar em nossas vidas. Nós, por amor ao Senhor, fomos consertando o altar, nos posicionando e clamando, e o Senhor, Ele ali desceu com fogo sobre as nossas vidas. Então que nós não devemos perder essa presença de Deus. A palavra do Senhor fala lá em aleluia, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2, fala da lareira da sarça ardente no monte. Ali foi diferente. Moisés ainda não conhecia Deus, mas havia uma promessa sobre a vida de Moisés. E o Senhor, através de um anjo, apareceu na sarça ardente em forma de quê? De fogo. E ali chamou ele para ser pastor, ordenou ele, e se apresentou para ele. E lá em Levítico 16, versículo 12, se o irmão puder colocar aqui, Levítico 16, versículo 12. Tomara também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, e diante do Senhor os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Pode passar mais um capítulo versículo. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sob o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. O que a palavra está dizendo aqui? Aqui a palavra está dizendo sobre Arão, que foi levantado como um sacerdote. E a palavra fala ali que o Senhor deu ordem. Nesse caso aqui, Deus não acendeu o fogo, mas havia um fogo sobre o altar, que era do Senhor. Havia um fogo sobre aquele lugar que somente os sacerdotes com vestes sacerdotais consagrados poderiam entrar. E o Senhor lhe deu ordem a ele: pega e acende a brasa que vem do altar. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem para se consagrar e consagrar sua família. Aqui o Senhor que falou com ele sobre o fogo no sentido de consagração da casa, consagração sacerdotal. Então, quando você ora pela sua família, pela sua casa, o Senhor lhe permite você pegar a brasa que vem do altar e levar
a sua casa. Amém? Vocês estão entendendo? E hoje você faz isso. Quando você abre seu coração, você tem autoridade para pegar a brasa que vem do altar e levar para a tua casa, espiritualmente falando. E a palavra fala aqui, fala da lareira, e fala também lá em 1 Reis 18, como nós lemos no versículo 38, capítulo 18, versículo 38, fala: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras em pó, até o pó foi queimado, e ainda lambeu a água que estava no rio. E lá no Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, coloca por favor. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Entenderam? As quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Isso aqui é o poder do que? Da palavra. Quando alguém está ministrando a verdadeira palavra do Senhor, o Senhor também, ele reparte dons. Ele desce fogo. A palavra fala em Atos que o Senhor Jesus já tinha subido e o Espírito Santo descido ali. Desceu naquele momento. Quando Pedro estava ministrando ali pela primeira vez. E a palavra fala ali que ele entrou um vento impetuoso sobre aquele lugar. Aleluia. E ali repartiu línguas como de fogo. Então, quando você está no lugar onde é ministrada a palavra, o Senhor, ele pode te alcançar, o Espírito Santo, ele pode te batizar. O Espírito Santo, ele pode te renovar. Está entendendo por que nós devemos nos movimentar espiritualmente falando? Limpar o altar, preparar o altar. O que é preparar o altar? O que é essa lenha? O que é esse holocausto? É vir congregar. É estar onde estão falando do Senhor Jesus, não só aqui dentro da igreja, mas onde o Senhor te permitir. É dentro da sua casa levar o prazer que vem do altar para dentro da sua casa para aqueles que ainda não buscam. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele desceu sobre a casa onde estavam falando da palavra de Deus. Como é que o Senhor vai descer numa casa que não estão sendo pregada a palavra de Deus, não está adorando o Senhor Deus? O Espírito Santo, como eu sempre falo aqui, ele foi dado à igreja. Jesus foi dado para salvar o mundo, o Espírito Santo foi dado somente à igreja. Porque ele é o Espírito Consolador, Conselheiro, Príncipe da Paz. Existe paz lá fora, no mundo, na bagaceira? Não existe. Como ele vai habitar lá? Ele faz maravilhas através de mim e de você quando nós vamos lá para ser usado por ele. Mas ali você já está o que? Ministrando a palavra de Deus. Então, quando Pedro pregou a palavra de Deus ali, pela primeira vez naquele livro de Atos, falando ali, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, foram batizadas. Aleluia. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nos reunimos no nome dele, a igreja se reúne, o fogo do Senhor desce. E não é um fogo que você precisa ver uma chama pegando fogo, ou precisa... Não, é quando você sente a paz do Espírito Santo entrando aqui dentro, uma força, um amor, às vezes manifestado em lágrimas de alegria, que você às vezes não tem nem motivo lá fora para se alegrar, mas dentro da presença do Senhor você tem. É um renovo do Senhor. Então esteja na rota, né, na rota de Deus. Aleluia. E aqui Elias deu, aqui um grande exemplo na palavra, em 1 Reis, onde o Senhor desceu fogo verdadeiro, que fogo mesmo se chama, do céu. A palavra fala no versículo 39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele povo reconheceu quem era Deus. Será que a noiva de Cristo está reconhecendo quem é Deus? Está enxergando quem é verdadeiramente Deus em meio às situações, em meio ao caos? Será que você tem reconhecido Deus em meio ao caos? Você tem certeza de quem você serve, quem é o seu Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala também, lá no versículo 34, já encerrando. E disse, encher de água 4 canos
cântaro e derramai-o sobre o holocausto. Isso é Elias falando já, né? Já lá vem de Elias, o altar consertado. E sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse: fazei-o terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rei encheu de água. Aleluia. 3 vezes. Te lembra alguma coisa? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está adorando a cada um deles da maneira que deve. Você tem se entregado a cada um deles da maneira devida. Lembre disso. O altar é a sua vida. Essa água aqui é a sua busca. É o derramamento seu para Deus. Não é Deus derramando. Deus ali foi fogo. Ele não foi água naquele momento. Mas nesse momento a água foi colocada e derramada sobre o altar. Isso está falando você, sua vida. Se entrega para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se entrega 3 vezes completamente sobre o altar. Até que se encha. Não se contente com pouco na presença do Senhor. Não se contente com um pouquinho que você recebe aqui. Isso aqui é só um pouco para te manter firme, para você buscar durante toda a semana. Mas não se contente somente com o alimento que é dado nos domingos. Se alimente todos os dias. Aleluias. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele era servo. Ele reconhecia, não só naquele dia. Não adianta a gente reconhecer só durante um dia que Deus faça grandes maravilhas. Ele teve toda a caminhada com Deus para chegar a esse momento. E depois disso, né? E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Tudo que ele fez foi com a permissão de Deus, foi orientado por Deus. Se nós queremos ver o Senhor descer fogo do céu e consumir o holocausto, peça a primeira direção a Ele. Sirva a Ele. Aleluias. Conforme a tua palavra. Lembra lá em Atos? Foi pregada a palavra de Deus e o fogo desceu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Escute a palavra. Arão pegou o incensário, ele pegou a brasa do altar e levou para a sua casa, como uma forma de consagração naquela época, por conta da palavra de Deus que ordenava ele fazer isso. Consagre a sua família. Amém? Aleluia. E a palavra fala que assim o Senhor fez. Eu convido a igreja a colocar de pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra atrai o fogo do céu. O chamado atrai o fogo do céu. Aleluia. Não foi o dom que trouxe o Espírito Santo lá em Atos 2, mas foi o Espírito Santo que trouxe os dons para aquele povo. Não é uma pessoa cheia de dom que faz, trazer, eu vou trazer, vou ver e tal. Não, é o Espírito Santo que mora em nós. É Ele que dá os dons, é Ele que reparte. Aleluia. Que nós devemos ser humildes de reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas e da necessidade que temos dele diariamente. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei como está o seu altar espiritual diante do Senhor. Se tem sido sacrificado para Baal, se tem abrido espaço para outro tipo de sacrifício que não provém de Deus, se tem tido oferendas lá fora. Mas eu quero dizer algo. O Senhor está mandando falar para alguém que guarde os seus olhos, porque dele emana a vida ou a morte. Guarde os teus olhos, porque o pecado ele entra pelos olhos. Uma vez ele consumado gera morte, diz o Senhor. Conserte o altar do Senhor nessa noite, amém? Se derrama na presença do Senhor. Se você não sabe nem como fazer, peça a Ele para Ele te dar direção. Confesse Deus na sua vida. Deixe Ele cuidar de você. Faça a sua parte que Ele garante a dele, amém? Vamos orar? Aleluia. Queria pedir o irmão colocar seu louvor.
Coloca a mão no seu coração, comece a clamar ao Senhor. Porque aqui nós estamos clamando Deus vivo, Deus poderoso. Que enquanto você busca o Senhor, Ele te visita. Enquanto você busca o Senhor, visita os teus que não estão aqui. Enquanto você busca, enquanto você ora com sinceridade, o Senhor visita a sua casa. Aleluia. Começa a colocar o altar em ordem. Começa a colocar as 12 pedras que representam a igreja do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Pai, nós te damos, meu Pai, total liberdade nesta casa, Pai. Te damos total liberdade em meio da tua igreja, Pai. Eis aí a tua noiva, Senhor. Pai, tu conhece, meu Pai, o mais profundo da intimidade de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe das fraquezas, meu Pai, que às vezes ninguém conhece. O Senhor sabe. O Senhor sabe, meu Pai, o desejo do coração de te servir, daqueles que às vezes não conseguiram ainda te servir. Mas o Senhor visitou e sondou. Eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, dá fortalecimento para o teu povo. Traga, Senhor, a revelação da tua palavra. Tira a distorção, a falta de entendimento, Pai, a cegueira. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai tirando a dureza do coração. Vai tirando, Senhor, as escamas, meu Pai, dos olhos. Que toda cegueira, meu Pai, que havia sobre as nossas vidas venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, vai tirando as travas, meu Pai, dos ouvidos espiritual, para que possamos ouvir e compreender a tua voz. Senhor, as bênçãos que estão amarradas no mundo espiritual, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, profetizo que o Senhor venha liberando sobre a vida da tua igreja. Oh, Espírito Santo, vai liberando as tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja. Pai, aqueles que estão com a vida amarrada espiritualmente, Pai, não conseguem caminhar, não conseguem prosseguir, não estão andando, estão arrastando. Senhor, no nome de Jesus, dá fortalecimento nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, o mesmo Deus que manifestou o poder ali sobre a vida, meu Pai, de Elias e através dele. O mesmo Deus que manifestou o poder ali, batizando através do Espírito Santo em Atos 2, através de Pedro. É o mesmo Deus da igreja BCI, é o mesmo Deus nosso, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, visita nessa noite. Pai, vai tirando a fraqueza da alma, do espírito, da carne. Pai, no nome de Jesus, vai repreendendo a enfermidade, em nome de Jesus. Pai, vai restaurando a tua igreja nessa noite. Vai lavando as vestes nessa noite, vai tirando as manchas. Oh, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos convencer, meu Pai, das nossas falhas, dos nossos pecados. E só o Senhor tem o poder de nos perdoar. Só o Senhor tem o poder, meu Pai, de pegar alguém que não era nada e colocar de pé e se transformar em um profeta do Senhor, uma profeta do Senhor. Pai, levanta homens e mulheres que ministram a tua palavra em verdade. Pai, eu te peço, levanta um exército neste lugar, Pai, para pregar a tua palavra, para ganhar vidas para ti, Senhor. Levanta vidas, meu Pai, dispostas a te servir, meu Pai, de todo o coração. Vidas, meu Pai, dispostas a te servir em verdade. Oh, Senhor Jesus, vai guardando a entrada, a saída, meu Pai, do teu povo. Oh, Senhor Jesus, e aqueles altares que já estão limpos, já estão edificados, que já foram colocados sobre ele, meu Pai, o holocausto da oração, o holocausto do jejum e do clamor. Responda, Senhor. Eu te clamo, responda, Pai, para que teu povo possa ver e experimentar, meu Pai, a tua glória. Oh, aleluias. Eis aqui a tua igreja, eis aqui este altar que pertence a ti. Pai, somente a tua presença neste lugar, somente somente a tua presença, Senhor. Pai, porque sem a tua presença nada podemos fazer. Sem as tuas ordens, Pai, nada podemos fazer. Sem o teu poder, meu Pai, nada, meu Pai, pode acontecer. Oh, Espírito Santo de Deus, eu prometi em nome de Jesus o teu renovo, o fortalecimento, a restauração dos altares que foi quebrado. Em nome de Jesus, vai dando direção. Se é 12 pedras, para que as 12 venham a ser colocadas. Que não seja 10, mas que seja 12. Traga um discernimento sobre a vida da tua igreja nessa noite. Visita, Senhor, aqueles, meu Pai, que não tiveram força de chegar até aqui para congregar o Senhor nessa noite. Pai, aqueles que se afastaram do teu altar, aqueles que
presença. Vai lá, Senhor, e traga de volta, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que nenhum venha se perder, que nenhum, meu Pai, venha faltar. Oh, Pai, vai de encontrar todos, meu Pai, que saíram da tua casa, da tua presença, porque, Senhor, não tiveram força. E traga de volta, Senhor, essa é a minha oração. Oh, Deus, que toda a igreja, meu Pai, venha ser arrebatada e ninguém venha ficar para trás. Alcança a minha casa, minha família, minha parentela, no nome de Jesus. Vai quebrando o coração de pedra. Vai tirando toda a amarração, meu Pai, que impede o teu povo de caminhar. Pai, cada vida que representa família, Senhor. Representa vidas que estão lá fora. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo que essas vidas, meu Pai, seja nessa igreja ou em outra igreja, Pai. Elas vão ser libertas e salvas pelo santo nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, e para que essas vidas não pereçam eternamente. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Alabaçuriana, alabaçai. Feche os seus olhos e comece a clamar. Se tem alguém na tua casa que não tem força de vir para a igreja, vai citando para Deus aí essa pessoa. Vai citando para Deus aí essa pessoa. Não aceite ela perder a salvação. Clame. Ainda há tempo. Coloque ela em oração no altar de Deus. Coloque ela em oração no altar do Senhor. Não adianta nós ficarmos egoístas sem buscar pelo nosso. Aquele que não cuida e não ora pelos seus é pior do que o incrédulo, diz a palavra do Senhor. Pai, vai de encontro, Pai, meus irmãos. Vai de encontro os meus sobrinhos, Pai, dos mais perto ou mais longe, salva, Senhor. Vai de encontro a família da tua igreja, Pai, que estão em bares, que estão em prostíbulos, que estão em boca de fumo, Senhor, ou que estão desanimados em suas casas. Senhor Jesus, sacode, quebra o coração de pedra e coloca seu coração sensível à tua voz. Senhor, aqueles anzóis que já foram colocados, puxa para dentro da tua casa, puxa para a tua presença, Senhor. Oh, Pai, que para que, meu Pai, nós possamos ainda mais te adorar. Esse é o fogo que queremos, Pai. Essa é a resposta de fogo que te clamamos, Pai. É esse fogo que queremos ver, não aquele que engrandece o homem com coisas sobrenaturais, para que o homem se cresça e queira, meu Pai, se amostrar usando o teu nome, mas resposta que gera salvação, resposta, Senhor, que gera vidas no altar do Senhor, resposta, Senhor, que arrebata, Senhor, para a tua presença, aqueles que negam a Ti, aqueles, meu Pai, que não têm força de vir. É aqueles, meu Pai, que querem te servir, mas não conseguem. Senhor, vai removendo a pedra nessa noite. Vai visitando o coração endurecido, Senhor. Porque Tu és Deus, meu Pai, nessa casa. Tu és Deus na minha vida, Senhor. Tu és Deus na vida da Tua igreja. Eis aqui um povo que vieram ouvir a Tua voz. Eis aqui, eis aqui um povo, Pai, que sai das Tuas casas, Senhor. Não somente por sair, mas para ouvir o Deus vivo falar. Ouvir, meu Pai, o Deus vivo, Senhor, fazer. Eles creem no Teu nome, no Teu agir, Senhor. Visita lá a casa, Pai. Vai colocando as coisas em ordem, eu te peço, no nome de Jesus. Oh, Pai, vai liberando um exército de anjos ao favor da Tua igreja nessa noite. Mas é um exército de anjos. E esses anjos, o Senhor diz que está enviando em nossas casas, está enviando em outros estados, diz o Senhor, por amor a mim e a Ti, diz o Senhor. Oh, e o Senhor está enviando a tua casa. Aleluia, mas o Senhor diz, mantenha o meu altar aceso. Eu te dou a ordem, mantenha o meu altar no lugar. Mantenha o altar que é do Senhor limpo. E com o holocausto é a sua oração. É o seu louvor, é a sua oração. Aleluia. Porque para o Senhor não existe barreira e nem fronteira. A sua oração move a mão do Senhor. Não se conforme
Oh, labassuriana, labassai. Eis aqui o teu povo, a tua igreja, Senhor. E eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, Pai. Aqueles que ainda não te servem. Oh, Pai, eu coloco todos, meu Pai, diante a Ti. Eu coloco toda a igreja do Senhor nos teus cuidados, Pai. E te agradeço pelos teus feitos que o Senhor está fazendo ainda. O que o Senhor fez e o que o Senhor ainda há de fazer por nós. Muito obrigada, Senhor. Te glorifique. As palmas agradecem o Senhor. Glorifique e agradeça a Ele pelas bênçãos que você ainda não viu. Seja grato por elas. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos que ainda você não viu chegar em suas mãos. O Senhor está falando, comece a agradecer antes para que você receba. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia! Tu és santo, Senhor. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Então, todos receberam, né? Amém. Amém. Estava refletindo sobre essa palavra de Elias. Por muitas vezes a gente lê essa palavra e fala, nossa, mas que esplêndido, né? Que Deus fez através de Elias e na vida de Elias. Mas Deus também quer fazer em tua vida, na minha vida, amém? Ele quer fazer coisa extraordinária. Ele quer fazer coisas que através da sua vida venham alcançar mais vidas. E como nós lemos, falamos assim, não, mas eu não sou como Elias. Vou deixar um pequeno versículo.